Voltamos ao Globocop com as informações da Larissa Calderari. Agora sobrevoando o centro de São Paulo, Alan. Nós estamos aqui no Viaduto do Chá com a rua Líbero Badaró. Tem manifestação acontecendo por aqui também, viu, Alan? Inclusive de servidores públicos também pedindo melhores condições trabalhistas. Hoje também é considerado Dia Internacional em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E o pessoal está por aqui protestando exatamente por melhores condições trabalhistas. Então o Viaduto do Chá está totalmente interditado nos dois sentidos, exatamente aqui no sentido também bem colado com a Praça do Patriarca, acessando a rua Líbero Badaró. O pessoal está por aqui começando a se movimentar, tem vários trios elétricos, mas o protesto acontece pacificamente com a presença da... Um probleminha aí no sinal da Larissa Calderari. Daqui a pouquinho, se a gente retomar, ela volta com a gente. Hoje a gente está falando aqui no SP1 sobre afastamento do trabalho por doenças mentais, né? Sexta-feira, Dia do Trabalhador. Vamos ver aqui no telão quais são as profissões mais afetadas, isso de acordo com os registros do Ministério da Previdência. Nessa tela a gente tem, primeiro, os setores da economia, onde esses afastamentos são mais comuns. Olha só, a administração pública liderando em 7%, 7,39%. Em seguida vem atendimento hospitalar. Imagina como não é estressante no trabalho aí de médicos, enfermeiros, sobretudo, 6% do total. E o comércio varejista vem em terceiro lugar com mais de 4%. Do lado direito a gente tem as ocupações, né? As pessoas que mais precisaram pedir afastamento do trabalho. Primeiro, vendedores do comércio varejista, depois faxineiros e em terceiro, auxiliares de escritório. Pois é pressão, é insegurança no trabalho, né? O medo de se posicionar muitas vezes, além da dificuldade financeira. Esses são alguns fatores que afetam diretamente a saúde mental de milhões de pessoas todos os dias. E esses fatores transformam a rotina num peso difícil de carregar para muita gente. Por causa disso, quase triplicou o número de afastamentos por desgaste emocional. Vamos ver agora na reportagem da Luísa Vaz. Aproveitar, tá, gente? A ansiedade, ela vem já ao amanhecer, né? Quando você já levanta para ir trabalhar. A apreensão, né? De não vender ou não estar fazendo direito alguma coisa. A gente sabe que a gente tenta dar o nosso melhor. Mas se a gente faz e não é abraçado pelas pessoas, a gente acaba ficando com aquele pensamento negativo, né? Aonde foi que eu errei? Muitas vezes o desânimo, né? Tem que arranjar ânimo, né, para acordar, levantar todo dia, mas às vezes o desânimo. Elvira, Wanderson e Beatriz. 3 pessoas que compartilham sentimentos parecidos: desânimo, ansiedade, apreensão. Em comum, eles também têm o tipo de serviço que fazem: atendimento direto ao público. Justamente a função com o maior número de afastamentos do trabalho por causa de doenças mentais. O público aqui em São Paulo é meio instável. Eles são aquele público que a gente tenta atender, mas se você não fizer isso na mesma hora, eles acabam dando as costas para você e não dão atenção, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito tato para conversar com ele. Essas profissões de atendimento ao público, elas são mais afetadas porque esses trabalhadores ficam na linha de frente da tensão social. Eles estão ali lidando diariamente com reclamações, pressa, impaciência, cobrança por resultado, metas, filas, clientes irritados e muitas vezes situações de desrespeito. É uma combinação que aumenta o desgaste emocional e pode favorecer a ansiedade, exaustão, irritabilidade, insônia e outros sinais de adoecimento mental. E, além disso, baixa renda. Dados do Ministério da Previdência mostram um aumento significativo nos afastamentos do trabalho por doenças mentais e comportamentais entre 2021 e 2025 no estado de São Paulo. Em 4 anos, quase triplicou. Saltou de pouco mais de 50 mil trabalhadores para 149.375. Segundo o doutor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, muitos são os fatores que levaram a este aumento, com um impulso importante relacionado à pandemia. Após a pandemia, um estudo chamado Vigitel mostrou claramente que houve um pulo de 5,8% para 11,3% da população com sintomas depressivos. Nós somos campeões mundiais de depressão e de transtornos de ansiedade. Às vezes é assim, tem dia que vende mais, tem dia que não vende nada, e tem dia que
De manhã é bom e de tarde é horrível. Aí tem dia que de tarde é bom e de dia é horrível. Uma responsabilidade minha, porque se eu não faço o trabalho, é como que se... Tu sabe hoje em dia como que é, né? Os patrões. Tem que buscar adrenalina mesmo quando ela não está presente dentro do seu corpo. Mas o especialista alerta. Não é normal se sentir assim. E reconhecer isso é uma responsabilidade coletiva. Você tem medo de perder o emprego ao dizer que está com a doença mental. E o que acontece muito em relação às empresas é que as próprias empresas ainda têm dentro do seu contexto gestores que são preconceituosos, que não toleram que as pessoas adoeçam. E nós precisamos mudar isso. Aqui nesta empresa, que tem cerca de 20 mil funcionários em todo o país, a saúde mental e o bem-estar viraram o foco de um programa específico do Departamento de Gestão de Pessoas. Cerca de 500 funcionários foram treinados para que eles possam identificar quando um colega não está muito bem. Aí, essa pessoa treinada chama esse colega para bater um papo, tomar um café, tentar entender o que está acontecendo e, quando necessário, pode até sugerir que ele procure um atendimento especializado. A cultura tem um papel fundamental na organização. Se a liderança da organização não entender a importância desse tema, não apoiar o time que está trabalhando nessa área, é muito difícil de conseguir evoluir. A Lucivânia faz parte desse programa. Para facilitar o contato com os colegas, ela é identificada com um cordão de crachá amarelo e está feliz da vida em poder ajudar. E a ideia é que a gente forme aí uma espécie de cinturão a favor da saúde mental, né? Para a gente garantir que as pessoas tenham saúde. Afinal de contas, a gente está aí numa época bastante, no mundo, né? Bastante ansioso, né? Então, a gente poder se ajudar, a gente saber que pode contar com os nossos colegas, saber que a gente não está sozinho. Então, eu acho que isso é super importante. Bacana a iniciativa dessa empresa, né? A gente volta a conversar agora com o psiquiatra Daniel Sócrates, que é especialista em saúde mental no trabalho. Chovendo pergunta aqui, viu, doutor? Já adiante, eu dei uma olhadinha aqui no telão. Vamos começar aqui a primeira, Thaís. Por que ainda é tão difícil encontrar apoio das empresas quando o funcionário enfrenta ansiedade ou precisa se afastar por saúde mental? Existem regras claras que obriguem essas empresas a oferecer esse suporte? Olha, daqui para frente, a partir de maio, a NR1 traz essa visão de que a empresa torna-se responsável por identificar e desenvolver um programa para gerir esses riscos, né? Mas dizer que tem uma obrigação legal de oferecer suporte, eu acho que esse já é o próximo passo, né? Mas é um caminho. E a NR1 que vai entrar em vigor daqui a mais ou menos um mês, né? Mas para o final de maio é justamente esse conjunto de regras aí, né? Que também coloca algum tipo de responsabilidade pelas empresas por problemas mentais que surjam durante o trabalho, né, doutor? Exato. Isabela, com a nova exigência da NR1, da avaliação dos riscos psicossociais, como você acha que as empresas que não estão se preocupando com isso serão autuadas? E daqui a pouco elas vão começar a ser, por enquanto está só na fase educativa, mas daqui a pouco elas vão começar a entrar na fase de fiscalização punitiva. Então, se tiver alguma coisa que está em desacordo, um risco foi identificado e não foi tomada uma atitude, essa empresa ela pode ser multada. Que teve um tempo de adaptação, né? Que é justamente esse que está terminando agora. Exato. Luciano, doutor, estava trabalhando em uma empresa onde todos já sabiam do meu problema de saúde. Tomo remédio controlado e mesmo assim passo mal. Me mandavam para a UPA, tenho convulsão, epilepsia, né? Ele está falando de um problema frequente, recorrente. A melhor alternativa seria procurar o médico do trabalho dessa empresa e o RH e discutir alternativas de possibilidade de tratamento e entender por que ele está adoecendo lá dentro do trabalho. Não é esperado que a pessoa continue tendo crises estando em tratamento. Então, o médico do trabalho podia assumir e tomar conta desse sujeito. Um afastamento para cuidar da saúde antes de tudo ali, né? E depois retornar, né, doutor? Rodrigo, você acha que as escalas de trabalho 12x36, 6x1, 5x2, etc., afetam a questão de saúde mental e esse cansaço do trabalhador? As escalas estão muito discutidas agora, né? Na verdade, a gente olha muito para a questão de carga emocional e menos carga horária. É claro que tem cargas que são muito altas e vão adoecer. Muitas pesquisas estão mostrando que, de fato, a escala 5x2 ela é melhor do que a 6x1 em termos de produtividade. Tem muita pesquisa mostrando esse resultado. Mas a gente não tem que ficar atento a número de horas, a gente tem que ficar atento à carga emocional. E o que significa a carga emocional ali para a gente entender? Se esse trabalho que eu estou realizando, ele é muito pesado, se me demanda muito, e aí 4 horas num trabalho que eu fico extremamente exposto, é pior do que ficar 12 horas num trabalho que eu estou mais tranquilo, né?
Vamos para a próxima aqui. O Luiz Paiva também está falando da escala aí. O fim da escala 6x1 está sendo discutido agora no Congresso, né? Sim. Ele poderia contribuir com a melhora da produtividade do trabalhador? A maior parte das pesquisas mostra que sim. Tá bom, vamos para a próxima, então. Agora a gente está falando de saúde mental, né? O doutor fez justamente essa ligação ali entre produtividade e também a questão da saúde mental, que é muito importante. Renato, como lidar com assédio moral no trabalho sem adoecer? As empresas cobram cada vez mais e criam um ambiente insalubre, ele diz. Essa é a realidade. Ele está coberto de razão. As empresas ainda precisam aprender que, a partir de agora, elas estão sendo olhadas e que, se há um assediador lá dentro, ele precisa ser listado como um risco e alguma medida precisa ser tomada. Então, essa é a diferença ali a partir dessa NR1, então, né? Que entra em vigor agora no final de maio. Dalila, estou afastada por síndrome de burnout e depressão. Trabalho no SAMU. Por que é tão difícil as pessoas acreditarem, né? E você mesmo acreditar. Tem essa coisa do funcionário se culpar, é isso também, doutor? Olha, Dalila, essa pergunta é fantástica, porque a maior barreira é essa, é o sujeito reconhecer que ele não está bem. Então, se você está percebendo que não está bem, que está cansado demais, que está sem paciência, que mudou dentro do trabalho, é hora de buscar ajuda. E quanto mais cedo buscar, mais fácil. Tem gente que não vai acreditar, tem gente que ainda acha que saúde mental é frescura, que é fraqueza, mas é importante. Não é, é doença e quanto mais cedo tratar, melhor. Doutor, brigadíssimo pelos seus esclarecimentos aqui, por responder todas essas perguntas do nosso público. Volte mais vezes. Abraço, até logo. Mas, Alan, tem outra situação que também chama a atenção da gente aqui no centro de São Paulo, exatamente no Viaduto do Chá, um dos viadutos mais importantes aqui do centro da capital paulista, onde começou uma manifestação de funcionários públicos. E essa manifestação está circulando, esses manifestantes são funcionários públicos circulando aqui pelo centro de São Paulo. A gente tem imagens recuperadas exatamente do momento em que eles saíam aqui do Viaduto do Chá e eles estão circulando rumo ao Largo São Francisco, também aqui no centro da cidade. Eles estão pedindo melhores condições trabalhistas. Eles chegaram nesse momento aqui ao Largo São Francisco, mas fica aí o alerta também em relação à mobilidade aqui de quem circula no centro de São Paulo, não só de carro, mas também pelas linhas de ônibus. Alan, várias linhas de ônibus estão sendo desviadas, mas esse protesto está acontecendo desde hoje cedo, pacificamente, inclusive, é acompanhado pela Polícia Militar e tem várias vias, portanto, como agora há pouco nós estávamos falando do Viaduto do Chá, também da Rua Xavier de Toledo e agora nós chegamos aqui ao Largo São Francisco. Então, quem depende dessas vias aqui no centro de São Paulo, fique alerta em relação às linhas de ônibus, também por conta dessa manifestação que está em andamento pacificamente por aqui. Alan, eu volto com você. Agora bem em frente, então, à Faculdade de Direito da USP. Obrigado pelas informações, Larissa.